Existem três realidades dentro do texto de Hebreus 10 que eu aposto que você nunca viu, nunca parou para pensar sobre isso. Você nunca sistematizou, nunca organizou na sua mente ou no seu coração esses conceitos, como que eu posso dizer para você? Você nunca organizou, nunca parou para pensar a respeito dessas verdades. Existem três verdades dentro desse texto que eu aposto que se você observar, sistematizar e realmente internalizar essa verdade, tá? Você vai ter uma vida espiritual muito mais equilibrada, muito mais forte, muito mais poderosa, tá? No Espírito Santo, tá? Eu quero compartilhar com vocês que está no texto de Hebreus 10, são três verdades, são três realidades é uma palavra, né? São palavras de Cristo para nós, são verdades que nós precisamos nos apropriar, tá bom? Então, eu quero ler com vocês o texto de Hebreus 10. Fala sobre o sacrifício de Cristo ser definitivo. Fala sobre o sacrifício de Cristo ser definitivo. Primeira coisa que o autor fala, né? A lei traz apenas, Hebreus 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não sua realidade. Uma sombra e não sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Então tinha que ter essa repetição ano após ano. Contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados. Então, a cerimônia, o ritual era uma recordação dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Tá? Então, pois é impossível que o sangue de qualquer animal tirasse pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, Cristo nesse texto, ele fala que ele não veio, ele sabe que Deus não se agrada de sacrifício e oferta, não é isso que ele quer, tá? Não é sobre holocausto e oferta, mas agora ele entende e ele veio fazer a vontade de Deus. Aí continua. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos, e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Novamente fala: vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Somente um sacrifício pagou e nos santificou. Nós somos santificados por meio desse sacrifício. Nós somos santificados. Nós estamos desenvolvendo essa santificação. Tá? Então, agora no versículo 11 fala: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer, esse sacerdote que fala de Cristo, para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se, para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus. Então aqui nós temos, eu quero falar de uma realidade aqui nesse texto. Na verdade são de uma, duas, três, quatro. São 4 realidades que eu quero falar, e na quarta realidade eu tenho 3 pilares para te mostrar que eu acho que você nunca parou para pensar sobre isso, você nunca de fato realmente pensou sobre isso e analisou isso nesse texto, senão isso estaria com certeza fazendo uma diferença na sua vida, a maneira que você enxerga o que é uma vida de santificação, o que é uma vida de perfeição em Cristo, o que é uma vida de comunhão e de
seu olhar sobre o que é a santificação, o seu olhar sobre os seus pecados passados, sobre a maneira que você vive hoje, a sua relação com as dificuldades da vida cristã, quanto à dificuldade em não pecar, a dificuldade em se santificar. Se você tivesse lido esse texto e interpretado ele de maneira correta, eu tenho certeza que você teria uma outra interpretação e isso estaria surtindo efeito na sua vida. Tá? Então a primeira realidade que nós temos aqui é: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então o que nós temos? Cristo está sentado à destra de Deus. Ponto. Cristo está sentado à destra de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Assim como está escrito lá em Salmos, no texto de Salmos 110. Tá? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Ou seja, por meio do único sacrifício de Cristo, você já está aperfeiçoado para sempre. Os que estão sendo santificados. Então, nós que estamos sendo santificados pelo sangue dele, já somos perfeitos, porque Provérbios diz que o que para nós será, para Cristo, para Deus já é. Então, o que para nós será, dentro da nossa linha do tempo, do nosso cronos, da nossa cronologia, para Deus já é, porque ele olha acima desse tempo, tá? Ele é eterno. Então, a concepção, a perspectiva de tempo, para ele é muito diferente da nossa. Então, por meio de um único sacrifício que foi Cristo, ele aperfeiçoou para sempre, nós já estamos aperfeiçoados para sempre, os que estão sendo santificados. Então, é e será. É esse paradoxo, né? É e será. Nós estamos sendo, mas já somos. Né? E aqui uma realidade muito forte. Agora, com Cristo assentado à destra de Deus, nós temos a ação do Espírito Santo. Olha isso. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito sobre o sacrifício, o aperfeiçoamento naqueles que estão sendo santificados. E a primeira coisa desse testificar do Espírito, a primeira coisa, das três coisas que eu quero falar para vocês é a seguinte: são três coisas dentro dessa realidade que o Espírito Santo testifica em nós. São três coisas que eu aposto que, se você realmente tivesse a compreensão, se você realmente conseguisse entender isso, a sua vida estaria totalmente diferente e você estaria conseguindo vencer suas fraquezas a partir do empoderamento, a partir do poder do Espírito Santo, aquilo que provém dele. Tá? A primeira coisa que o Espírito Santo vai falar aqui é a respeito da nossa aliança. Olha o que ele vai falar. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, dos dias da lei, dos dias passados, né? Agora a partir da nova aliança. Olha isso. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Primeira coisa que você tem que observar. Olha o que o texto fala. 16b. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. A primeira coisa que você tem que saber é a seu respeito. Tá? Deixa eu só abrir a janela aqui. Se eu ligar o ventilador, vai ficar muito barulhento. Primeira coisa que você tem que saber a seu respeito. Primeira coisa. A lei está no seu coração, foi colocada em seu coração e escrita na sua mente. Tá? Então, a lei agora, como Cristo, no início do texto, ele fala, o que agrada a Deus não é mais sacrifícios e holocaustos, mas agora eu venho cumprir a vontade de Deus. E Cristo, em um outro texto, ele fala que não veio para eliminar a lei, mas veio para cumpri-la. E esse cumprir é algo que tem a ver com a ação através dessa vontade de Deus. Por isso que nesse texto de Hebreus, Cristo fala, agora eu cumpro a vontade de Deus. Eu vim fazer a tua vontade. E aí, a partir do cumprimento da vontade, ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Agora o nosso
mandamento não está em cumprir a lei cerimonial, mas sim cumprir a vontade de Deus, porque nós já temos uma ligação aqui. Porque nós já temos agora ela instalada no nosso coração, já temos ela plantada, a lei plantada no coração e escrita na mente, né? Então agora nós temos a capacidade, a partir desse empoderamento, a partir dessa santificação que provém do sangue de Cristo, do aperfeiçoamento que vem dele, do empoderamento do Espírito Santo, por essa graça, nós agora temos a capacidade de cumprir a vontade de Deus, porque agora a lei, o cumprimento da lei está plantado no nosso coração e escrito na mente, tá? Então, uma coisa que você precisa saber, é possível agora o cumprimento da lei, porque a lei ela parte de um outro prisma. A lei ela parte de um outro prisma, agora parte não de uma lei cerimonial, não de um cumprimento de uma lei cerimonial, mas do cumprimento de uma lei que o ponto de partida dela é a vontade de Deus, assim como Cristo fez. Então, quando Cristo cumpre a vontade de Deus, ele cancela o ponto de partida da lei para agora a gente cumprir a lei através da vontade, porque nós agora temos ela plantada e escrita na mente. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Você tem a lei no seu coração, tá? Na sua essência, no seu DNA, e é desenvolvida a partir da sua relação com Cristo e do seu desenvolvimento de intimidade com o Espírito Santo, tá? Isso vai sendo desenvolvido, é como se você tirasse o ruim, tirasse aquilo que é de ruim em você, para que essas coisas agora possam te encher, te transbordar e possam emergir, tá? Não é sobre colocar coisas novas, é se livrar, a palavra fala, né? Para você se despojar, você se libertar, tirar a armadura do velho homem, para que essas coisas, a lei que está no seu coração e na sua mente, possam emergir e assim você possa cumprir a vontade de Deus a partir de um estilo de vida, tá? Segunda coisa, olha o que o Espírito fala. Ele fala no começo, né? Esta é a aliança que farei com eles. Qual aliança? Lei no coração, lei escrita na mente. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa que ele fala é: dos seus pecados e iniquidades eu não lembrarei mais. Então, a partir dessa nova aliança, que agora não é mais de uma lei cerimonial, de sacrifício e holocausto, mas agora de uma lei que está no coração e na mente, que te potencializa, que te empodera para cumprir a vontade de Deus, e agora essa se torna o nosso novo sacrifício, que é essa entrega inteira de corpo, alma e espírito, um sacrifício vivo, como a palavra fala. Ele fala: dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Essa é a segunda coisa. Então essa é a aliança. O primeiro ponto da aliança é: porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. Então você tem a lei no coração e na mente. A segunda coisa é: dos seus pecados eu pecados e iniquidades eu não lembrarei mais. Pecado, que fala de ímpio, quando era ímpio, e iniquidade fala daquele que está a serviço. Então, os pecados cometidos enquanto ainda era um pecador e os pecados cometidos e agora que você é um santo. Tá? Porque a santidade o santo, né, é uma posição. A posição a santidade é uma posição em Cristo. Tá? Então, quando fala de pecado, fala quando você ainda era ímpio, e iníquo fala daquele que está a serviço desse rei, que é Cristo, mas as nossas falhas são chamadas, os nossos pecados são chamados de iniquidades. Tá? Então, os nossos pecados e as nossas iniquidades, por causa dessa nova aliança, né, que o Espírito Santo testifica em nós, não serão mais lembrados. E a terceira coisa é: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Que aqui fala desses sacrifícios cerimoniais. Porque essa carta é uma carta aos Hebreus. Então, essa cultura, essa liturgia, esse cerimonial, esses atos ritualísticos não são mais necessários. Esse é o terceiro ponto. Essa carta é uma carta aos Hebreus, mas que nos ensina muito, tá? Porque aqui fala da aliança do Espírito Santo e como ela testifica em nós. Você ter a consciência que a lei está no seu coração e está na sua mente, e que você tem os pecados e iniquidades
os pecados e as iniquidades perdoadas e esquecidas. Tá? Elas já estão esquecidas. Às vezes o nosso problema com iniquidade e pecado é sobre a nossa consciência, se nós lembramos disso. É sobre nós lembrarmos. Nosso problema é com a gente mesmo e a maneira que a gente lembra dessas coisas. É a gente não se perdoar, porque Deus já perdoou e esqueceu. Já está esquecido. Entendeu? Então, através dessa aliança, nós temos os pecados e as iniquidades esquecidos e ele não se lembra mais. E isso aqui é muito forte, né? No caso dos hebreus, esses pecados que foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Por causa dessa cultura, nós que somos gentios já não temos mais, não creio que nunca tivemos esse tipo de problema em sacrifício, esse ritual cerimonial, mas temos outras formas de talvez fazer os nossos sacrifícios, até de forma religiosa, que também esse texto valeria para nós. Tá? Não há necessidade desses sacrifícios litúrgicos, cerimoniais. Agora, o que sustenta essa aliança é esse estilo de vida, onde isso aqui te prepara e ele te prepara. Calma aí. Pronto. Ele te prepara e te potencializa e te capacita para cumprir a lei de Deus que está no seu coração, na sua mente. Pronto. Ligação, SMS. Mas, através do cumprimento da vontade, através da potencialização dessa aliança, que essa aliança traz para nós e nos sela e nos empodera, né? Agora você tem a lei no coração e escrita na mente. Agora você tem os pecados e as iniquidades que não serão lembradas, já foram perdoadas e esquecidas. E agora você não precisa mais de sacrifício cerimonial. A partir dessa aliança, do contexto e como isso testifica em nós temos a capacidade, por causa dessa graça que nos capacita, essa graça que nos transforma, e esse Espírito de Deus é o mesmo Espírito do Cristo que está em nós, nós conseguimos cumprir a lei, que é a nova aliança. A lei agora é um estilo de vida, é um estilo de sacrifício vivo. Agora nós somos o próprio sacrifício. Então, como que nós cumprimos essa lei hoje? Através do cumprimento da vontade, nos entregando como sacrifícios vivos. Entende? Então, essa é uma verdade muito forte para mim que esse texto me trouxe. É uma coisa que esse devocional eu fiz ele de manhã, eu compartilhei ele com minha esposa, e eu bati nele, voltei nele, li de novo, escrevi aqui, ó, risquei bastante coisa, e é algo que falou muito ao meu coração. Né? Essas verdades da aliança, que Cristo está à destra de Deus, né? Só aguardando os inimigos serem colocados como estrado dos seus pés, e o Espírito agora testifica em nós como funciona o cumprimento da lei, qual que é o novo desejo, o que é aquilo que no coração de Deus é o que Ele quer para nós, que agora o conhecimento dessa vontade vai fazer com que nós venhamos a cumprir essa vontade. Tá? E esse cumprimento dessa vontade passa por esses 3 pilares que o Espírito Santo testifica em nós. A certeza das leis no coração, das leis no coração, escritas na mente, com a confiança e a convicção de que os pecados e as iniquidades não serão lembrados, e a não necessidade e esse não comprometimento com algo criado pelos próprios homens na tentativa de dar conexão a Deus, da conexão com essa espiritualidade, né? Do desenvolvimento dessa espiritualidade, que agora nós não precisamos mais dessa liturgia, desses sacrifícios, né? desses ritos cerimonialísticos, dessa tentativa de materializar essa espiritualidade fazendo isso. Hoje nós somos o próprio templo do Espírito, e nós somos a própria oferta, e nós somos aquilo que Deus quer, nós somos o próprio sacrifício vivo. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais 2 ou 3 pessoas, manda aí no direct de alguém, tá? E eu vou colocar esse mesmo vídeo no canal do YouTube, e se você ainda não me segue lá no canal, não é inscrito no canal, se inscreve no canal também, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu!